Então, muito bem, colocando a gravar. É, então, cada um desses temas que a gente estuda no yoga e a gente busca praticar no yoga ajudam muito os demais, tá bom? Então, é por isso que o yoga, para mim, é uma ciência espiritual, é uma ciência intuitiva, tão completa, porque não é só meditar, não é só praticar asanas, né? Não é só estudar um pouquinho da filosofia, não é só ajudar os outros. É isso tudo e mais um monte de coisinha, né? E como eu disse, pode parecer no primeiro momento que torna difícil. Nossa, é um monte de coisa, mas uma coisinha vai ajudando a outra e os benefícios vêm. No semestre passado, a gente já estudou alguns pontos. A gente começou a estudar assim, esses temas específicos no semestre passado, lá no nosso canal do YouTube Caminhos do Tantra, né? A gente tem lá o estudo sobre jejum, por exemplo, o estudo sobre o serviço, o estudo sobre os asanas, sobre meditação, eu acho que foram esses quatro, tá? Então, nesse semestre, a gente começa com o tema da alimentação. Então, vocês estão vendo a tela, né? Conseguem ver, né? Certo? Vamos ver como é que eu faço para aqui. Me digam, passou? Passou, né? Tá. Bom, gente, então, em primeiro lugar, uma introdução a esse tema. No yoga, a gente fala que nós somos, podemos dizer que nós somos feitos de sete, diferentes níveis, né? Um primeiro nível, o mais denso, é o corpo físico, que nós chamamos de Anamaya Kosha. Ana significa, né? Ana significa comida, então é aquela comida, é aquela camada feito de alimento, né? Feito do alimento. Então nós possuímos um corpo, nós não somos um corpo, mas nós possuímos um corpo, precisamos cuidar dele, né? Depois nós temos cinco outros níveis, outras camadas, que são a mente. Então, para o yoga, nós temos a mente consciente, a mente subconsciente, e nós temos três níveis de mentes superconscientes. A gente vai trazer esse estudo para cá um dia, tá? A gente saindo devagarinho, porque a maioria de vocês, né, nunca estudou assim a fundo yoga. Então, a gente está louco para chegar nos temas mais profundos, que é onde vocês vão pirar, né? Mas a gente quer ir devagar. Só quero antecipar que as três últimas camadas, as superconscientes, elas já não são só camadas do indivíduo, elas são cósmicas também. É por isso que quando a gente começa a acessar elas, a intuição se torna cada vez maior, porque eu não estou mais buscando aqui nesse serzinho limitado as informações, eu estou pegando lá no todo, né? É por isso que lá estão a nossa capacidade, né, aqueles suprapoderes, né? Tem pessoas que já têm, que já nascem com capacidade de visão, capacidade de audição, né? Mas é ali que está essas capacidades também, a capacidade de prever o futuro, né? De às vezes ter essas intuições, assim, essas premonições, tá? Nas três camadas superconscientes que nós praticamos para alcançar. E, sobretudo, né, um sétimo nível, digamos assim, é o que nós verdadeiramente somos, consciência. Nós somos, podemos dizer aqui, usando a linguagem das outras tradições, nós somos alma, nós somos espírito. Imagina, se as três últimas camadas da mente já não são só já apenas da mente unitária, são da mente cósmica, onde nós todos estamos lá juntos, ó, como uma família só, como um time só, grudadinho, unidinho, né, fazendo parte, podendo se utilizar, acessar essa mente única. Aqui, nesse nível, né, da consciência, não há a menor dúvida, e, portanto, que nós também somos um só. Então, o que é realmente super essencial em nós, aquilo que é verdadeiro em nós, é aquilo que nós compartilhamos entre todos nós. E eu não estou falando só todos nós, seres humanos. Todos os seres, inclusive tudo que existe nesse universo, inclusive uma caneta aqui para a qual eu estou olhando agora. Tudo faz parte desse todo. É por isso que é interessante pensar que não existe fora, nada está fora, nem mesmo quando a gente deixa esse corpo e morre nesse nível do corpo e no nível das duas primeiras camadas, que são as individuais, a gente morre com o corpo e as duas primeiras camadas. O que que fica se a gente tiver que reencarnar? Porque ainda temos sanskaras, né? Ou seja, ainda temos reações de ações passadas, eu fico com as três camadas e a alma para quando surgir um corpinho que vai me permitir,
viver o que eu tenho que viver conforme a família, de onde será, né, gerado esse corpo, enfim, eu ocupo esse lugar, esse corpo, tá? Mas então, consciência, alma, espírito e as três camadas são no nível cósmico. E enfim, isso aqui é o que nós verdadeiramente somos. E a prática espiritual do yoga e as verdadeiras e profundas, sérias práticas espirituais visam nos levar aqui, né? Porque esse lugar aqui é o lugar de Deus, né? É o lugar do amor, é o lugar da paz, né? E quanto mais a gente se aproxima daqui, mais a gente vai acessando esse lugar de bem-estar, de paz, né? De divindade, de espiritualidade, tá? Eu adoro, né, filosofar, já estou filosofando um pouquinho, então vamos filosofar um pouquinho mais. Primeiro dizer o seguinte, qual desses aqui será que veio primeiro? Corpo, mente, consciência. O que que isso aqui é primordial, veio antes e do qual as outras coisas foram surgindo? O que que vocês acham? Desses três aqui, né, existe primeiro o corpo, e aí a partir do corpo, dentro do corpo, no corpo a gente encontra a mente, e daí depois da mente encontra a consciência. Não, né? Tô vendo um monte de cabecinha assim, é muito bom. Não, né? Isso aqui é primordial. A consciência, tudo é consciência, tudo é consciência. Dentro do processo evolutivo, né, essa consciência vira, né, surge da consciência surge a mente, da mente vai surgir a matéria. Então é da consciência que surge a matéria. Parece louco? Chegaremos um dia num livro que fala sobre isso, tá? É, mas assim, para dizer então que dentro do ciclo cósmico, o que nós chamamos de Brahma Chakra, o ciclo da criação, o que existe antes de mais nada é a pura consciência cósmica. Da consciência cósmica surge a mente cósmica, da mente cósmica surge a matéria. Essa matéria vai se densificando até chegar no máximo de densidade. Nós chamamos essa primeira fase desse ciclo de Sanchara, certo? No ciclo, agora, que foi, portanto, lá do sutil até o máximo do denso, metade do ciclo, ou círculo, né? Da agora do máximo do denso da matéria, vai a pulverização da matéria vai fazer surgir a mente, só que agora a mente individual. A mente cósmica está aqui, né? Então já tinha a mente cósmica por baixo dessa matéria, porque a matéria surgiu da mente cósmica, que surgiu da consciência cósmica, né? Mas aqui nessa matéria vai surgir daí a mente individual, que é onde abre portinhas para nós seres humanos surgirmos, todos os seres mais evoluídos. E daqui a gente vai poder, com a prática espiritual, acessar a consciência unitária, nossa consciência, que no fundo acabamos percebendo que é a mesma aqui, a cósmica. Essa segunda metade se chama Pratsanchara, né? É, mas só para dizer então que só nós, seres humanos, temos a mente tal desenvolvida, a mente tão desenvolvida a ponto de permitir que a nossa consciência unitária, que possamos acessar a consciência unitária. Os outros seres que compartilham com a gente esse planeta, que não humanos, animais, plantas, minerais, eles não conseguem fazer esse trabalho que nós conseguimos de sadhana, de prática espiritual para chegar na consciência unitária, tá? Mas trago tudo isso aqui para a gente entender, então, que o corpo aqui muitas vezes é tratado como nós, como a primeira coisa, mas ele, na verdade, é o que surgiu por último aqui enquanto matéria, tá? Mas é claro que nós temos um corpo, uma mente, para buscar encontrar dentro desse processo aqui, já ainda denso, sobretudo a matéria super densa, o que há de mais sutil. Dentro, em termos é, didáticos de fala, né? Porque não existe o dentro, né? Tá bom? Então, nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso. Nós precisamos de tudo isso em harmonia. A camada do corpo, as cinco camadas da mente, para que a gente possa chegar, né, naquilo que nós verdadeiramente somos, onde está guardado o tesouro da bem-aventurança que nós tanto buscamos, tá bom? Bom, é, então existe uma relação, né, corpo-mente, como eu acho que é tão básico e tão falado hoje em dia, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, e nós podemos dizer existe uma relação corpo-mente e espírito, né? Não quis trazer aqui mais para enfatizar essa relação aqui, que é, digamos assim, é,
mais comum, né, quando a gente está falando de saúde física, psíquica, né, relação corpo-mente. E enquanto eu estava preparando esse material, eu lembrei desse conceito aqui, que é um conceito dentro da filosofia do Prabharanjan Sarkar. Quem é Prabharanjan Sarkar, né? É o mesmo Shri Shri Nandamurti, mas quando ele está falando de coisas sociológicas, né, mais assim do mundo social, econômico, político, ele usa o nome civil dele para não assustar as pessoas, né? Então, o Prabharanjan Sarkar, quando ele criou o PRAUT, Teoria da Utilização, da Máxima Utilização Progressiva, Teoria da Utilização Progressiva, ele estava falando, né, de como construirmos uma sociedade pensada para atender às necessidades humanas. Já imaginou, gente? Não parece a coisa mais óbvia do mundo que a gente tem que trabalhar para atender as nossas necessidades e as necessidades dos outros? Que os governos têm que arrecadar dinheiro para poder atender as necessidades uns dos outros? Que as empresas têm que gerar riqueza para atender as necessidades de todos os que estão envolvidos com as empresas? Não parece meio óbvio? Óbvio, né? Isso aqui a gente sabe que não é assim, porque também, segundo Prabharanjan Sarkar, existe uma doença psíquica que se chama ganância, né? E que isso seria uma doença psíquica, fruto da falta do encontro dessa consciência, a pessoa busca mais na matéria, né? Mas, enfim, o fato é a gente pensar dentro dessa nossa relação mente e corpo, essa máxima utilização progressiva. Qual a melhor, o máximo de utilização que eu posso ter com o meu corpo? Qual o máximo de utilização que eu posso ter com a minha mente? Né? Qual a melhor e maior forma de utilizar corpo e mente para poder chegar no máximo de potência que é a alma, né? Então a gente já sabe, né, considerando o estudo cada vez mais básico das doenças psicossomáticas, que hoje em dia alguns vão até dizer tudo é psicossomático, né? Que o estado mental gera doenças físicas, né? Ou o estado mental gera saúde, energia e longevidade. E a gente sabe isso. Quando a gente está bem, né, gente, a pele fica brilhando. Eu fico, às vezes, só me olhando no espelho para ver para ter o diagnóstico, como é que eu tô, sabe? Tô comendo bem, não tô comendo bem. Então, assim, a pele brilha, a gente brilha, né? Enfim, né? Todo o corpo vai funcionando bem, né? Os intestinos, tudo começa a funcionar bem se a gente está bem. Claro que existem situações excepcionais, comer alguma coisa e tal, mas muito do estado da nossa saúde, da nossa energia vem do nosso estado mental, né? Agora, é óbvio que o contrário também é o mesmo. O que eu como também vai poder beneficiar o meu estado psíquico e, consequentemente, o espiritual, ou prejudicar, né? Se as emoções afetam a matéria, né? Se o estado mental afeta a matéria, no caso, a minha saúde física, né? O físico, a matéria, no caso, os alimentos, também afetam a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, meu estado emocional, né? Por isso que a gente vai dizer, quando a gente fala de alimentação, né, de um alimento iógico, né? Então, quando a gente está falando de alimentação aqui num caminho espiritual como o do yoga, né, que é particular por aquilo que eu estava falando antes, por considerar tudo que a gente é, não é só o fato de eu orar a Deus, não é o fato só de eu ajudar os outros, é o fato de eu também cuidar do meu corpo físico, né? Então, quando a gente está falando de uma alimentação iógica, a gente está falando aquela que é favorável ao corpo e à mente. Então, muita coisa que às vezes a gente poderia pensar, "Tá, mas isso faz bem para o meu corpo, eu me sinto bem quando eu como isso. Mas será que faz bem para a mente? Será que não perturba a mente? Será que não perturba, à medida que perturba a mente, o meu progresso espiritual? Será que realmente está me ajudando? Então, a gente quer saber qual é o melhor alimento, o alimento ideal para favorecer corpo, mente e, claro, potencializar o progresso espiritual, tá? Deixa eu passar. Então, eu trouxe algumas citações de alguns livros para a gente comentar, né? Aqui eu peguei do livro Os 16 Pontos, né? Os 16 Pontos é um livro muito simples, muito prático, que vai falar dos 16 pontos para a autorrealização do yoga. Shri Shiranandamurti fez esse apanhado, né? E ele disse, inclusive, fazendo um gancho, pessoal. Eu vi que tem umas mensagenzinhas no chat, né? Deixa eu só abrir para ver se tem algo. Isso, a consciência, Marina. Ah, você escreveu aquela hora, tá certo. O Shri Shiranandamurti, ele fez várias previsões, considerando, assim como outros tantos mestres, né? As mudanças de era,
de Kali Yuga, uma era de densidade, uma era de apego à matéria, uma era de materialismo. E sabem qual é o maior apego dessa era? A comida, né? Uma era em que eh, a gente vai enfrentar muitos conflitos, uma época era de competição, de concorrência, de choques, de guerras. Então, ele, assim como muitos outros falaram, né, dessa transição planetária, de Kali Yuga, que a gente estaria agora vivendo então em Kali Yuga, nessa era, para entrar em Satya Yuga. E quando ele falou disso, ele, né, vários monges compartilham ensinamentos dele, ou alguma coisa aparece nos livros. Ele disse de guerras, ele disse de desastres naturais, né, ele disse de problemas sanitários, né, de pandemias, enfim. E uma coisa muito importante ele disse também, inclusive considerando um momento muito importante na história da Ananda Marga, né, porque a Ananda Marga foi perseguida. Não sei se todos vocês sabem, a Ananda Marga foi muito perseguida na época do governo Indira Gandhi, que não tem nada a ver com Gandhi, tá? É só o sobrenome igual. Ela, né, teve um governo bem ditatorial, ela implementou regimes de exceção e a Nanda Marga estava muito grande na época. Estava ocupando um serviço social muito grande, então em tudo que é cidade, em tudo que é lugar, todos os desastres a Nanda Marga estava atendendo e, sobretudo, a Nanda Marga tinha junto essa proposta de um novo modelo político-econômico, que é o Prout, né? Então, é claro, e que criticava o comunismo, comum em alguns estados da Índia, e criticava o capitalismo. Então incomodava todo mundo, né? O Prout incomoda todo mundo. Nesse momento ele disse, olha, momentos muito difíceis virão. Ele inclusive soube quando ia ser preso, né? Preparou a sua mala antes de chegarem os policiais para lhe prender. Muitos monges foram presos, muitos foram assassinados. Enfim, foi uma época muito difícil na história dessa instituição, que não é só espiritual, é social, política também, né? Mas ele disse: diante de momentos muito difíceis como esse que a gente está prestes a viver e alguns outros logo mais à frente na história da humanidade, observem os 16 pontos. Isso é o que vai lhes dar força mental e física para sobreviver. Nesse livro, então, a gente fala o seguinte: a bioquímica dos alimentos interfere na bioquímica dos nossos corpos, influenciando o sistema glandular nervoso e o cérebro. Então, assim, como a gente falou, tá? As emoções, os pensamentos, o estado mental afeta a nossa saúde física, afeta nosso corpo, afeta a matéria. Então, a matéria, principalmente ali, através dos alimentos, vai afetar as nossas emoções, o nosso estado psíquico, o nosso estado emocional. De que forma? Sobretudo porque vai influenciar isto aqui, ó, aspectos materiais também, as glândulas do nosso corpo, né? Especialmente estou falando das glândulas endócrinas aqui, né? Então, e portanto, consequentemente, afeta a produção de hormônios, afetando a produção de hormônios, afeta o funcionamento completo do corpo, né? Doenças psíquicas, inclusive, são muitas delas decorrentes de problemas na produção, né? Deficiência na produção de alguns hormônios, ou excesso ou falta. Afeta também o sistema nervoso, afeta o cérebro, ou seja, afeta máquinas centrais da nossa matéria do nosso corpo. Sem falar, claro, a gente sabe que afeta o nosso o funcionamento do nosso intestino, que a ciência hoje em dia tem, né, salientado ser o nosso segundo cérebro, né? E muitas são as pesquisas hoje em dia dizendo disso, né, das consequências psíquicas decorrentes destas questões materiais, como alimentar, né? E quando a gente afeta, por exemplo, o sistema glandular e, portanto, a produção de hormônios, na perspectiva do Tantra Yoga de Shri Shri Anandamurti, a gente vai estar afetando padrões mentais, ou seja, tendências e instintos. Por exemplo, talvez eu vou me tornar mais raivosa, talvez eu vá me tornar mais ansiosa, talvez eu vá me tornar mais medrosa, talvez eu vá me tornar mais insegura, mais carente, mais apegada, né? Ter apego. Talvez eu vá me tornar é, vou ter dificuldade de comunicação, talvez eu vou ter dificuldade de discernimento, vou ter dificuldade de ter compaixão, tudo isso que a gente inclusive estudou lá na primeira aula dessas temáticas do ano passado, que foi os asanas, cada uma dessas tendências mentais estão relacionadas a um dos centros energéticos que, consequentemente, estão localizados aonde estão as nossas glândulas. Então, os alimentos afetam o sistema glandular, afetam, portanto, a produção hormonal, portanto, afetam, né, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos padrões mentais, certo? E claro, tudo isso vai agitar minha mente,
né? Se eu me torno mais raivosa, se eu me torno mais, né, mais ansiosa, tudo isso, obviamente, tudo vai afetar a nossa mente. É, então, e portanto, a gente deve priorizar se alimentar de algo que não gera um estímulo, né, glandular ou neural, para a gente não gerar esse efeito lá na mente, tá? Inclusive, pessoal, por que que a gente pratica asanas? Exatamente para regular o funcionamento das glândulas endócrinas, para que elas funcionando direitinho não permita esse monte de distúrbio aqui aparecer, né? Eu lembro muito de mim, assim. Às vezes eu realmente tenho a sensação que eu pulei umas duas vidas, porque não que eu me tornei grande coisa, gente, de verdade, eu não me tornei lá grande coisa, mas o fato é que ainda tem muitas vidas a pular, se for o caso. Mas o fato é que eu era muito diferente em muitos aspectos. E aí, com a simples prática dos asanas, antes mesmo de praticar meditação, eu percebi já muita coisa mudando nessas tendências mentais, né? E foi tão bom porque tinha tanta coisa ali que me incomodava. Então, se a gente fala tanto da importância de fazer os asanas para cuidar isso, se a gente fala tanto dos yamas e niyamas, os princípios éticos, para que eu esteja atenta com os meus comportamentos, com os meus pensamentos, para evitar agitar a mente. Ainda que os meus hormônios estejam desorganizados, porque eu não estou fazendo asanas, pelo menos eu posso me auto-observar e tentar evitar ficar raivosa, querer matar alguém, ter ódio, né? Então, tudo isso aqui vem para nos ajudar, né? Por que que eu vou ignorar a alimentação, né? Não faz muito sentido, né? E ainda por cima, né? Considerando que a meditação vai ser mais difícil se eu não praticar essas aqui, se eu não tiver essa mente mais calma, se eu não tiver com esses instintos mais controlados. Eu já comentei para vários de vocês, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho, para mim, a minha mente é extremamente agitada, extremamente agitada. É claro que hoje em dia é outra coisa, né? É outra mente, mas nossa, como eu sofri. Até que em determinado momento, por sorte, eu acho que por sorte eu tenho touro como meu ascendente, então eu sou um pouco teimosa. Aí teve uma vez que eu falei, briguei com uma Didi, eu disse, olha, isso aqui não é para mim, meditação não é para mim, não tem jeito, não funciona. E aí ela falou, não, é assim, não sei o quê. E aí eu fiquei umas 2 horas tentando chegar no mantra, né? Todo mundo aqui tem a técnica. Eu não cheguei depois de 2 horas. Gente, 2 horas a pessoa sentada, emburrada, querendo chegar num pobre do mantra. Eu só tinha a primeira lição. Então, assim, não foi fácil para mim. Só que daí eu tomei essa decisão, pensei assim, bom, fiquei 2 horas, não cheguei lá, fiquei muito frustrada, muito triste. Em determinado momento, já que todo mundo para quem eu dizia que eu não, que a meditação não era para mim, me diziam sim, sim, é para todo mundo. Eu pensei assim, bom, se é para todo mundo, eu vou conseguir. E o dia que eu conseguir, qualquer um consegue. Eu vou ajudar todo mundo a chegar lá, porque se eu conseguir, aí todo mundo tem que conseguir com paciência, com persistência, com teimosia, né? Chegar lá. É, mas o que que queria dizer para vocês também, que toda vez, uma outra coisa que eu ouvia, né, quando me falavam, era, é difícil para mim meditar, é difícil para mim meditar. Ah, como é que você está nos yamas e niyamas? Como é que está a tua alimentação? Como é que estão os teus asanas? Sabe? Esse pacotinho aqui de coisas que são muito básicas, digamos assim, e que vão nos ajudar. Então, às vezes, claro, a gente quer meditar, a gente aprende a meditar. Meditar, de certa forma, é mais fácil, é só sentar ali e ficar em silêncio, né? Eu finjo que é o momento de meditar, mas na verdade estou mais descansando, sei eu, né? De meditar em certos níveis é mais fácil, não preciso fazer esforço nenhum, não preciso mudar muita coisa, só tirar uns minutinhos. Mas é difícil a gente ter mais prazer na meditação se a gente não está observando essas outras coisas também, tá? Então, às vezes, isso aqui pode explicar as dificuldades que vocês podem estar enfrentando, né? Bom, e eu quero dizer uma coisa para vocês, algo que eu aprendi quando eu trabalhei no Peru com uma monja lá, querida, querida, ela é muito engraçada, assim. E ela sempre falava, gente, ela sempre falava nesses 16 pontos, por exemplo, né? Ela dizia, tem muita coisa ali que é muito difícil de observar, que são itens dentro desses 16 pontos que são bem abstratos, são sofisticados, né? Que te diz a teoria, mas como é que tu chega naquele nível espiritual e sutil? Né? Tipo, é muito paciência praticando que uma hora vem, mas é uma coisa que tu não controla. Então ela dizer, já que tem muita coisa difícil ali, eu vou me garantir no que é fácil.
Eu vou me garantir naquilo que é fácil. E aí, aí toda vez que eu, tipo, quero abrir mão de fazer uma coisinha assim, né, dessas que são mais fáceis, eu lembro dela. Eu penso, "Ah, as outras eu não tenho como garantir, as outras eu não sei como vai ser, eu vou fazer o que é mais fácil." O que que para mim, por exemplo, foi mais fácil? A alimentação, por mais que tenha sido difícil. Mas eu fui mudando aos poucos, tirei isso, tirei aquilo, né? O mais difícil é a convivência, porque as pessoas ao redor estão comendo, querem que você coma, você vai nos lugares, às vezes não tem. Mas aos poucos até isso se torna pequeno, tá? Os asanas, a prática regular, depois eu também consegui ir implementando. Os yamas e niyamas até hoje eu tô ali penando, né? A gente vai, a gente consegue, depois a gente cai, a gente consegue, então é normal. Os yamas e niyamas a gente está sempre em negociação com eles. E a meditação, né, é aquilo. Às vezes ela tá maravilhosa, às vezes ela tá só me desafiando, tá? Mas então, a ideia de a gente falar de alimentação, já nesse segundo ciclo de estudos, é porque ela é uma das mais fáceis, por mais que seja difícil, talvez, né, em alguns aspectos, tá bom? Então, opa, deixa eu voltar aqui. Então, mais um trechinho agora é de um outro livro, o livro da Liberação da Mente, que é o que a gente está estudando lá na Clube do Livro, para quem está participando. Pesquisas indicam que a esquizofrenia, a depressão e outras doenças podem ser atenuadas com a prescrição de dietas específicas e de certas vitaminas. A ingestão de alimentos altamente refinados e de grandes quantidades de açúcar é vista como um dos maiores causadores, por exemplo, né, da hiperatividade e da deficiência da aprendizagem nas crianças, tá? Hoje em dia existe inclusive um ramo da psiquiatria que se chama psiquiatria nutricional. Que rico, né? Que rico. E, claro, a famosa, maravilhosa, milenar Ayurveda, né, que já não traz esses ensinamentos há muitos anos, tá? E se a gente está falando, gente, do benefício da prática, da alimentação, né, mais cuidadosa para a mente, como que isso, em que sentido isso pode também afetar a nossa prática espiritual, né? Bom, a prática espiritual, ela não se trata apenas de saúde física e psíquica, e, portanto, a alimentação yogi não se trata apenas de saúde física e psíquica. A gente não está falando só disso. A gente não está falando de comer bem para ter um corpo apenas saudável, uma mente apenas livre, né, de agitações, de turbulências. A gente está falando de comer bem para a gente também poder ascender nas nossas práticas espirituais, que é o caminho mais direto para as curas de todas as nossas tretas, né? As nossas tretas, então, a gente consegue resolver muito mais fácil se a gente for direto para o paizinho, para a mãezinha divina, seja lá como você vê, né? Além disso, né, de que forma também a alimentação afeta o nosso corpo, né, na nossa prática espiritual? Um corpo leve, né, ou seja, sem excesso de comida, quer dizer, nos afeta, nos permitindo ter um corpo mais leve, né, e por isso, e isso a gente conquista, claro, não comendo tanto, o tipo de comida que a gente come, né, e a própria tipo de comida que vai facilitar a digestão. Tem comidas que são muito difíceis de serem digeridas, né? E aí tem outras dicas assim bobas, por exemplo, pepino de noite. Pepino é uma coisa tão bonita, tão saudável, tão leve, mas de noite não se deve comer. Aveia é uma coisa tão inofensiva em tese, mas se você não cozinhar ela, ela fica totalmente impossível de digerir. Tem que cozinhar, tem que fazer um mingauzinho, né? Enfim, detalhes que também vão além, né? De só cuidar qual é a comida, mas como fazer com que a digestão seja facilitada. A comida adequada vai facilitar, então, a concentração por nos libertar daqueles montes de tendências que ficam vindo à mente, né? Pela ausência de asanas, pela ausência de uma alimentação saudável, pela ausência da observação dos yamas e niyamas, enfim, pela ausência de meditação. A gente vai conseguir reduzir a nossa reatividade, né? A própria submissão a esses padrões, como eu estava falando antes, né? É, a alimentação, né, também ela vai me facilitar a vida e facilitar, sobretudo aqui, a prática espiritual, na medida em que, se ela for condizente a alguns valores com os quais eu já me conecto, ainda que eu ainda não consiga praticar totalmente. É tão bom para a nossa mente, é tão bom para a nossa vida, a gente saber que o que a gente come corresponde a valores que são importantes para nós, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui, eu conheço todo mundo que está aqui, eu acho, se não pessoalmente,
De algum momento a gente tem se encontrado por aqui, né? Mas o fato, eu tenho certeza que todo mundo aqui ambiciona uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de dignidade, uma vida de justiça, né? E é claro que se a gente ambiciona isso, a gente quer que isso chegue a todos os seres, né? Então, uma alimentação que seja condizente com isso também né? Eu posso não ser consciente disso, mas ela também me ajuda na minha prática espiritual. Bom, a alimentação também, o tipo de vibração contida na alimentação, né, vai afetar a minha prática espiritual, seja pela natureza do alimento, seja pela forma como foi produzido. Se eu produzir aquela comida emburrada, brava, cansada, de saco cheio, né, essa vibração vai chegar na comida, seja pela carga emocional envolvida, né? E aqui, especialmente falando, enfim, a carga emocional de alimentos que são oriundos de sofrimento de seres, né? O sofrimento dos animais fica na carne, né? Porque eles sofrem às vésperas, absurdamente, às vésperas de serem abatidos. Ou, o que é pior, é muito pior, a vida das galinhas, por exemplo, né? Elas sofrem, as galinhas que a gente compra nos mercados, né? Os frangos ali. Uma vida inteira de sofrimento, uma vida de robô, uma vida de uma não vida, né, gente? Uma não vida. Então, essa carga emocional tá ali também. E isso, sem dúvida alguma, afeta demais a gente, né? Isso tá ali. Porque tudo é vibração. Como é que essa emoção, essa emoção, ela é uma vibração, essa vibração tá naquela carne, naquele suposto alimento, vai chegar em mim essa vibração, não há dúvida, né? Então, aqui só alguns tópicos, e para finalizar, a alimentação está relacionada à prática espiritual porque ela vai me permitir ou não acessar ideações e emoções sublimes, tá? Pessoal, acessar emoções sublimes não é uma coisa assim tão fácil num mundo como o de hoje, de tantas turbulências, de tantas guerras, de tantas preocupações, né? De jornadas de trabalhos exaustivas. Então, muitas coisas, né, são importantes de serem observadas para a gente chegar nesses estados mais sublimes. A alimentação é uma delas, tá? Então, a alimentação yogi, é a alimentação sutil, né? Não é assim, a alimentação yoga é a alimentação vegetariana, pelo menos não na Nanda Marga, não no Tantra, ela não é só vegetariana, ela é alimentação sutil, ou seja, ela é lacto-vegetariana, né? Considerando lacto, dependendo da qualidade, da proveniência desse leite, né? E leite de indústria que está no supermercado não é alimentação sutil, tá? Isso Shri Shiranamurti disse, inclusive, não é tamásico o leite proveniente de vaca recém-parida. E a gente sabe como funciona a indústria do leite. Os pobres das vaquinhas são violentadas, bezerro após bezerro, é tirado o bezerro de perto dela, ele chora desesperado, ela chora desesperada, então imagina todo esse sofrimento, e aí dali eles tiram o leite que está nos mercados. Então, Shri Shiranamurti disse, né, num dos livros dele, bem centrais, assim, são os charyas, os livros de normas, normativas. O leite de vaca recém-parida é tamásico, a gente já vai falar disso, ou seja, é o oposto do sutil, é denso, tá? Então, nós somos lá, a recomendação é uma alimentação que pode ser láctea também, né? Pode ser decorrente dos alimentos lácteos, mas depende, né? Então, né, nem sempre. Mas, sobretudo, então, eu quero dizer, a gente já vai falar desses tipos de alimentos, tá? Eu só quero fazer essa introdução para sensibilizar um pouco mais e a gente entender no modo geral. A alimentação yoga é a alimentação sutil, ou em sânscrito, sattvika, tá bem? Então, quais são elas, né? Então, em primeiro lugar, dizer, pessoal, tudo que existe no universo, né, como a gente estava falando antes, lá onde, lembra que que no início de tudo o que nós tínhamos era consciência cósmica? Nessa consciência cósmica lá, primeiro não tinha nada, era só a consciência cósmica, né? E a energia, né, que faz parte, que é a qualificação, a qualificadora dessa consciência. A consciência e a energia são uma coisa só, só que a energia, digamos que é uma qualidade da consciência. Essa energia, ela vai aprisionar a consciência, ela vai, digamos que dar forma à consciência, quando a consciência permitir, de três tipos. Então, a energia aprisiona a consciência de uma forma sutil,
ou ela aprisiona a consciência de uma forma mutativa, ou de uma forma densa ou estática. E isto aqui a gente chama de gunas, porque gunas é mais ou menos aquilo que amarra. Então, quando a consciência permite a energia, né, ela passa a trabalhar, e o que que ela faz quando ela trabalha? Se só tem ela como qualidade da consciência, na verdade, só o que existe é essa consciência. Ela vai qualificar a consciência, ela vai transformar a consciência, tá? E ela vai transformar dessas três formas: sattva, rajas e tamas. Então, a consciência que está em tudo que existe, portanto, tudo que existe, a consciência, foi transformada ou por sattva, ou por rajas, ou por tamas, né? Algumas coisas que nós vemos são mais, a gente talvez possa perceber, aqui a consciência foi transformada mais por tamas, ali foi mais por rajas, ali foi mais por sattva, né? Por mais que essas três formas de aprisionar, de amarrar a consciência estejam sempre presentes, a gente vai se perceber. Hoje, a consciência que eu sou está sendo mais amarrada, está sendo mais aprisionada, mais moldada por tamas. Hoje eu estou tamásica, como a gente fala, ou por rajas, ou por sattva, tá? Então, disso que a gente está falando. E isso afeta também os alimentos. Pessoal, só um detalhe que eu não comentei, não tinha comentado antes, né? Porque quem está chegando agora não participou do semestre passado, mas esses encontros de estudo eles são um pouquinho maiores. Se alguém não pode ficar, não se obrigue, tá bom? Fique à vontade. Mas só para dizer que esses acabam sendo um pouquinho maiores porque o tema é maior, né? Então, não tem como a gente fazer em 15 minutos, 20 minutos, que são 30 minutos, que é o nosso tempo lá de. Mas vai no máximo mais uns minutos, uns 10, 15 minutos, tá? Então, assim, quando o sátiva amarra a consciência, então, quando a consciência é amarrada de forma sutil no alimento, a gente fala que esse alimento ele é benéfico para o corpo e para a mente. Então, todo alimento sutil ele é benéfico para o corpo e para a mente. Todo alimento, né, que é, portanto, rajásico, né, mutativo, ou seja, o alimento é a consciência amarrada, formatada de uma forma mutativa, rajásica, a gente vai dizer que talvez ele seja benéfico para o corpo, pode ser sim, mas ele será prejudicial para a mente. Por quê? Como ele é uma forma de amarrar a consciência que é mutativa, do movimento, da energia, ele vai gerar uma agitação, vai estimular alguns instintos na gente, como do egoísmo, da competição, né, desse constante movimento. Quando eu estou na maior paz, na maior bem-aventurança, eu me entedio, aí eu quero sair dali, aí eu vou até o fundo do poço, aí lá eu sofro, eu quero subir, aí a gente, né, tipo, não consegue encontrar uma equanimidade e ficar na paz, né, como sática, tá bom? E quando é, essa energia amarra a consciência de uma forma estática, tamásica, a gente vai dizer que, de regra, será prejudicial para o corpo e para a mente. Certamente para a mente, quase sempre para o corpo. Pode ser que, às vezes, dependendo da situação, a pessoa estando numa situação de doença, ela possa se beneficiar de algum alimento tamásico, tá? Mas, de regra, é prejudicial para o corpo e para a mente. Vai trazer para a mente letargia, um peso, né? Um estado mais de ignorância, de confusão mental, é toda uma densidade, pode ativar instintos primitivos, então a gente se torna mais reativo, mais raivoso, mais, né, enfim, briguento. Até mesmo os instintos sexuais ficam mais ativos, assim, que acabam nos controlando, nos impedindo poder gerenciar às vezes, a própria vida. A mente fica mais rígida, né? Então, mais difícil acessar estados sutis, tá? Não que não se possa, gente, não que não se possa, né? Tudo isso aqui é uma forma de facilitar a nossa vida, mas a gente, né, seres santos, né, seres que já estão elevados, né, vão acessar né, os níveis sutis independente de qualquer coisa, tá? O yoga está sempre dizendo, olha, como que você pode melhorar, né? E claro que em alguns aspectos aqui a questão também é de ética, né? Mas quais são os alimentos então que a gente deve comer e que são indispensáveis para quem quer praticar asanas, né? Cereais, grãos, castanhas, frutas, a maioria dos legumes, não todos, mas a maioria das leguminosas, temperos suaves, açúcares naturais, tipo mel, açúcar mascavo, né? E alimentos lácteos. Eu coloquei os dois asteriscos por causa daquilo que a gente falou. O lácteo, fruto de uma vaca realmente em boas condições,
não o leite da vaquinha recém-parida, né? O bezerrinho já bebeu, já se alimentou, já conviveu com a mãe, aí sim aquele leite pode ser consumido pelo ser humano, na forma do leite, na forma do queijo, na forma do iogurte. Se não, a gente tem uma abundância de leites vegetais, né, gente? Uma abundância de opções para a gente se alimentar, sem precisar ser conivente com a exploração, com a violência contra esses seres que sofrem demais, anos e anos, quando vivem muito, né, diante, né, da indústria do alimento. Bom, os alimentos dragásicos, eles a gente deve reduzir, evitar, tá bom? Mas eventualmente a gente pode consumir, né? A gente já viu então que eles dão uma agitada demais da mente, né? Que é o caso do café, o chocolate preto, né? O chá mate, o chá preto, o chá verde, o guaraná, os refrigerantes, né? E os temperos fortes, tá? E o rabanete. Eu descobri, eu não me lembrava que o rabanete era lá no Peru. Tinha uma senhora que sempre nos dava rabanete, até que um dia eu me lembrei e falei para ela, ela era Marg também, né? Não buscava assim seguir os ensinamentos da Nanda Marga. E eu falei, olha, rabanete a gente não pode comer, não é ideal comer, né? Reduza aí se você come. Que ele é, né? Aí uma vez eu acabei comendo e eu senti que realmente ele é forte, assim. E aí os alimentos que a gente não deve consumir, eles são considerados como se fossem venenos realmente, né? E principalmente também, né, enfim, né, nos perturbam de um modo geral, como a gente falou agora há pouco, né, todas as carnes, né, todas as carnes. E os produtos derivados, por exemplo, a gelatina, né, pessoal, a gelatina é feita de, acho que é a gordura, não é gordura, é alguma parte alguém sabe, alguém lembra o que que é? Cartilagem. Hã? Cartilagem. Das A cartilagem. cartilagens. Uhum. Cartilagens, isso, dos animais, né, ótimo. Os ovos, porque entram nessa mesma categoria de carne, eles têm a mesma bioquímica, eles também, né, poderiam gerar uma vida. Eu sei que os ovos, alguns são fecundados, outros não, mas eles têm a mesma bioquímica, então eles também são tamásicos. Eu sublinhei aqui cogumelo, alho poró, cebola e cebolinha, que é no nosso dia a dia o que mais nos dificulta, né? Principalmente alho e cebola. Coloquei os asteriscos nesses aqui, porque eles também aquecem muito as regiões inferiores do corpo, né? Então, os nossos chakras inferiores, então, as tendências mentais inferiores. Por exemplo, o segundo chakra está muito vinculado aos vícios, né? Então, se eu como muito disso, eu vou estar muito estimulando, né? Mais propenso a eu ter vícios, né? Aqui também os queijos que adquiriram fungo, né? Os queijos, nem me lembro mais, mas são aqueles queijos que eu adorava, né? Mas eles também, por terem esse fungo, né? Não são indicados. Os fungos não são indicados porque eles podem, muitos deles roubam energia da gente, né? Se é um alimento que rouba energia, mas sobretudo porque ele não se desenvolve a partir da vida, né? Do sol, da luz, do ar, mas ele se desenvolve, ele existe a partir de matéria morta. Então ele tem uma vibração assim que também não é favorável, tá? E aí, claro, o fumo, né? Qualquer tipo de fumo, álcool, as drogas, alimentos fermentados ou estragados. E a folha da mostarda, gente, a folha da mostarda é muito forte, a tamásica, tá? A semente da mostarda a gente pode consumir, mas em pequenas quantidades. Bom, primeiro, antes. Bom, acho que a gente conclui, né? Conclui porque tem gente que vai querer sair depois, aí a gente pode discutir. Outras dicas, então, a gente deve se alimentar no máximo 4 vezes no dia. Podemos deixar para depois, para a Shanti? Pode ser? Para a gente, porque eu sei que tem gente que vai precisar sair logo, então a gente conclui e aí depois a gente fica livre para debater. Anota aí para não esquecer. Ah, então, máximo 4 refeições por dia. A cada refeição, isso aqui é um desafio, gente. No máximo 4 itens, tipo um arroz, um feijão, uma salada, uns legumes, né? Então, não ter muita fartura de comida, né? Porque é difícil de digerir, tá? O estômago, né, deve ter 50% de sólido, 25% de líquido, 25% de ar, ou seja, a gente tem que comer menos, né, para deixar um tempinho. Se a gente come demais, ainda que a comida seja sádica, olha o que acontece, tamásico. Eu quase morri quando eu descobri isso. Quem me conhece sabe, eu sou muito comilona. E quando eu descobri isso, eu fiquei em pânico. Eu pensei, meu Deus do céu, tudo por água abaixo, né? Agora, graças a Deus, Baba me ajudou. Tô comendo bem menos.
Comida fresca, né? Os alimentos crus, comida fresca, ou seja, recém-cozida, né? Se tu cozinhou hoje, tenta comer hoje, no máximo amanhã, né? Alimentos crus. E eu coloquei uns asteriscos aqui, gente, para dizer o seguinte, né? Eu tô na Islândia, gente, não é à toa que Baba me colocou, olha só, porque a comida rajásica aqui vira sátifica. Ah, então eu posso comer chocolate, né? Claro que não se recomenda igual, mas assim, nos lugares muito frios, o que é tamásico vira rajásico. O que é rajásico vira sático. Então, no fim, quem tem oportunidade, às vezes, de estar num lugar muito frio, pode se dar o luxo de comer aquilo que era ou proibido, o tamásico, então comer lá de vez em quando como rajásico, ou comer um pouco mais tranquilo, de forma mais tranquila, o que era rajásico e virou sático nesses momentos de frio, tá? Mas não abusem, não abusem. Bom, e aqui, então, um trechinho outro de Shri que eu quero ler para vocês, do livro que fala dos princípios éticos. Tanto quanto possível, devemos optar pelos alimentos provenientes de seres que tenham a consciência menos desenvolvida. Isso significa dizer que, se os vegetais estiverem disponíveis, os animais devem ser poupados. Além disso, sejam quais forem as circunstâncias, antes de matar o animal, quer ele tenha consciência desenvolvida ou não, deve-se considerar se seria possível viver com um corpo saudável sem eliminar tal vida. Dependendo do lugar que a gente viva, é claro que a gente vai precisar comer animais, né? Moro, é, sei eu, num lugar que não tem como importar, não tem como eu comprar, só tem como peixe, por exemplo, os islandeses, né? Antes de ter sistema de importação, vivem à base de peixe, como que iam ser vegetarianos? Não tem como. Mas hoje em dia, nem mesmo aqui a gente precisa comer carne, né? E aí, puxando um ganchinho para a gente se inspirar um pouquinho, alguns grandes seres, né, que foram vegetarianos, né, Pitágoras, Platão, Sócrates, Buda, Jesus, né, muitos dizem que foi, ainda há divergências, porque ele teria multiplicado o peixe, mas dizem que ele multiplicou, mas não comeu, né, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nikola Tesla, Einstein, Kafka, Tolstói, Gandhi, Benjamin Franklin, Clara Barton, né? Essa aqui, ela foi criadora da Cruz Vermelha norte-americana. Susan Anthony é uma feminista, estava junto do movimento sufragista, né? Quis trazer algumas mulheres aqui, apesar de ter muitas outras também. Aqui umas frasezinhas, né? O que fez essas pessoas entenderem que essa deveria ser a alimentação ideal, né? O Pitágoras disse: enquanto os homens continuarem a ser destruidores implacáveis dos seres vivos inferiores, eles nunca conhecerão saúde ou paz. Enquanto massacrarem animais, eles se matarão. De fato, quem semeia a semente de assassinato e da dor não pode colher alegria. Einstein: se um homem aspira a uma vida justa, seu primeiro ato de abstinência né, abstinência de lesão de animais. Nada irá beneficiar a saúde humana e aumentar as chances de sobrevivência na vida na Terra, tanto quanto a evolução para uma dieta vegetariana. Nessa tarefa, nossa tarefa deve ser nos libertar, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas, toda a natureza e sua beleza. Leonardo da Vinci: chegará o tempo em que os homens, como eu, consideraremos o assassinato de animais como agora encaramos o assassinato de homens, né? O que que os frigoríficos têm de diferente das câmeras de concentração, né? Dos regimes fascistas? Nada. Gandhi: sinto que o progresso espiritual exige, em algum momento, que paremos de matar nossas semelhantes para a satisfação de nossas necessidades corporais. E o Tesla: todo esforço deve ser feito para impedir o massacre arbitrário e cruel dos animais. E aqui, para finalizar, estou dando uma corridinha para a gente ter um tempinho para conversar. É, o Shri Shri Nandamurti, né, ele trouxe uma filosofia também, né, aí é para Bhajan Sarkar, né, aí não é Shri Shri Nandamurti, que é uma filosofia social. O neo-humanismo, a gente tem escolas neo-humanistas, estou vendo a Prague ali, que é parceira de um projeto lindo em Belém, né, neo-humanista, lindo, lindo. Então tem essa filosofia neo-humanista, e criou um departamento que se chama PICAP, que é o Departamento de Prevenção à Crueldade contra Animais e Plantas. Então, tem um movimento muito forte dentro dessa filosofia da Nanda Marga, é, com relação ao direito dos animais, ao direito das plantas, né, de ter uma vida
digna. Eu gostaria que alguém pudesse ler esse trechinho e depois outra pessoa ler esse, para não ficar chato só eu lendo também. Pode ser? Alguém poderia ler para a gente refletir um pouquinho? Ler o primeiro trecho. Essa preocupação com o fluxo de vida pulsante em outras criaturas humanas levou as pessoas ao humanismo, tornando-as humanistas. Ora, se o mesmo sentimento humano for estendido a todas as criaturas deste universo, então, somente então, pode-se dizer que a existência humana. Acho que ela caiu, né? Então, eu vou terminar aqui. Que a existência humana atingiu sua consumação final. Ah, você trancou o microfone, Praga, ou você caiu? Caiu, de repente caiu e voltou. Ah, a internet, né? Ah, você pode A continuar. consumação e no processo de expansão do amor interior e outras criaturas Ah, deve haver é interior, né? Tá certo. A outras criaturas deve haver outro sentimento por trás desse sentimento humano que tocará a os recessos mais íntimos dos corações de todas as criaturas e conduzirá todos ao estágio final da suprema bem-aventurança. uhum, perfeito, lindo. Uhum. E quem que pode ler esse aqui para nós? Para a gente concluir? Eu posso ler. Tá. Muitos animais vivem na selva, onde há algo a temer a cada minuto. Para escapar dessa atmosfera de medo e insegurança, muitos animais selvagens buscaram refúgio com seres humanos. Eles foram alimentados com grama, folhas e outros tipos de forragem até que chegasse o momento certo de matá-los para obter sua carne. Os animais confiam plenamente nos seres humanos. Eles confiam neles até um minuto antes de sua morte. Mas quando veem uma pessoa se aproximando deles com uma arma na mão, eles percebem que aqueles em quem confiavam como amigos são, na verdade, seus inimigos. Todo ser humano teve que passar por esse tipo de vida animal dolorosa no passado. Mas isso não significa que devemos ser a causa da miséria para aqueles animais que se abrigaram conosco hoje. Pelo contrário, devemos ter uma atitude misericordiosa para com eles. Gratidão. Eu me emociono sempre com esse trecho, gente. Eu acho tão bonito, né? Tão, enfim. É, vamos finalizando. Ah, isso aqui é fruto da falha da produtora do material. Aqui alguns links de vídeos que eu coloquei. Eu posso passar para vocês alguns vídeos, mas eu só achei o que eu queria, assim, tá em inglês, mas posso mandar igual. Mas enfim, queria ouvir vocês. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser se despedir, fiquem sempre livres, né? Tentei incluir o que era mais importante nesse tempinho aí. E aí, gente? Oi, Namaskar. Namaskar. Eu fiquei com uma dúvida ali dos fermentados. Eles não são legais. Nenhum tipo de fermentado, por exemplo, fazer lá sei lá, um repolho e deixar na conserva, uma kombucha, nada? Olha, o que que eu vou te dizer? Isso é uma discussão muito grande. A gente já discutiu muito, mas aí o que eu aprendi com os monges e com os monges mais experientes e com a minha experiência é que não é tão bom. Claro que eles são. Ali tá como tamásico, né? Eu acho que eles talvez não seriam como tamásicos. Eu vou ver se eu descubro melhor, mas há um debate. Só que o que eu percebi, os monges dizem, não, eu não tomo kombucha. E eu tomei um dia, depois de muito tempo sem tomar, feliz da vida, porque eu amo kombucha. Gente, o efeito, sabe qual era? De bêbada. Eu não conseguia dormir. Eu virei a madrugada. Eu tinha que fazer uma faxina. Eu comecei tipo 10 da noite, alguma coisinha que eu tinha que limpar. Era 6 da manhã, eu não conseguia dormir. E aí eu percebi, realmente, não posso. Então, É que assim, dá um. tem É, fermentado alcoólico, que é a kombucha, e aham. fermentado não alcoólico.
né? A Se é algum kombucha ela vai fazer um repolho. teor de álcool porque ela tem açúcar, né? Então ela vai Tá. fermentar. Mas que nem tipo fazer um fermentado, sei lá, um Repolho. repolho, O uma cebola. repolho que vocês estão Não dá. falando, né? Vamos É, ver se a gente consegue achar essa resposta. Eu também quero muito descobrir, porque o é. fermentado tem, né, vários benefícios Eles têm os também. benefícios dos probióticos, É, pré-bióticos antibiótico. tem. É. Uhum. Pois é, tá. Eu vou tentar descobrir mais, Investigar. porque realmente, olha, tem que investigar. Há muita polêmica sobre esses fermentados. Bem, gratidão. Namaskar, Didi. Namaskar, Namaskar a Aradhana. todos. Deixa eu só Didi, apresentar para você para o pessoal. Eu volto e meia divulgo das meditações de quarta e de domingo. A Aradhana que coordena as meditações de quarta e de domingo, pessoal. junto com a Marjana, Junto com a Marjana, que está ali. ah, Mantumati Dev. Fala, é, Aradhana. tem que usar o nome espiritual, né? Isso. Então, eu ia perguntar exatamente isso que a irmã acabou de falar sobre os fermentados. E aí eu queria acrescentar, Didi, eu não sei se você conhece aquele rapaz, acho que é Niranjana, que é lá da clínica da naturopatia da Índia. Ah, não. Não, eu acho que o Não. nome dele é Niranjana também, né? Que é o Ah. nome do presidente da Nanda Marga. Se eu não me engano, é esse nome. Então, Uhum. lá na clínica, a gente comia o chucrute, né? Que é o de repolho. Ah, A gente comia. Então, eu acredito que esse fermentado seja recomendado ah, dentro desse boa. contexto aí da naturopatia, né? Porque eles faziam e a gente comia lá. Então, a Ótimo. minha pergunta era exatamente sobre isso, porque o iogurte também, muitos monges recomendam e tem receitas de preparo com água, não ele puro, né? Mas é na forma do lasse. Uhum. Eu acho que tem em livros da Nanda Marga a recomendação. E eu conversei com uns monges também, que eles costumam consumir assim, o Uhum. iogurte. Agora, a origem, né, desse leite que você recomenda que seja da vaquinha que já Uhum. desmamou, o bezerro, é muito difícil, né? Só quando você está na fazenda que você tem o controle, assim. Uhum. Mas é complicado, né? Como é que vai Uhum. fazer? Então, eu sei da questão do iogurte como uma maneira de facilitar a proteína, a dissolução, a digestão da proteína, né, que ela fica pesada. Então, como passa por um processo de fermentação, que é o iogurte, então Uhum. quebra essa proteína e fica Uhum. mais fácil. Mas mesmo assim, a recomendação é que haja essa diluição numa proporção que parece que seria mais ou menos assim, um terço da quantidade de iogurte, eu vou colocar água. Acho que é a Uhum. recomendação. Parece que até no Ayurveda tem essa Uhum. recomendação É. também. E Baba fala água e um pouquinho de sal. Ah, é? Ah, É, então você tem a fica ótimo. recomendação de baba É, mesmo, né? é. Mas assim, o iogurte é super recomendado, né? É um fermentado super recomendado por vários Pois é, mas é benefícios também para a fermentado, mente. né? Então É, entra é. nessa Eu acho categoria aí. que é só tentar identificar quais os fermentados, porque o iogurte é pacífico que é. Essa diluição é super recomendada também, até assim, bom, iogurte com a diluição e o sal é melhor ainda. E realmente o experimentável eu gostava muito, mas alguns outros fermentados não, né? A gente só tem que tirar essa dúvida mesmo. Mas esse Nirante aí, se tu tiver o contato, podíamos perguntar, né? Não sei se tu tem o contato Sim. No dele. caso desse iogurte, seria tipo um kefir de água? Seria isso? Não, é em iogurte mesmo, só tu É põe um pouco iogurte. de água com. Aham. Ah, Eu não tomo mais o leite, né? Fiquei vegana depois de tanta coisa que eu estudei. Depois comecei a participar na picape, não dá, gente, não dá. Tem como. Mas eu faço um iogurte de aveia. Faço um Ah, iogurte de tá. aveia Com água, tá, certo. Uhum. aveia, água, deixo uns 2, 3 dias, começa a fermentar, Sim. Uhum. natural. E E aí aí é eu coloco fermentado, chia, né? coloco fruta, coloco mel, um pouco de limão. Fica uma delícia. Fala, Caruna. Tu Não, falou, daí né? disse, então, é um fermentado, né? Essa aveia. É um fermentado. Pois é. Então a gente só tem que descobrir
Quando a gente fala ali no fermentado, eu não sei se não está se associando mais aos tipos, tipo os queijos fermentados, né? Que aí um processo mais de, né, enfim. Eu acho que alguns, né, tem que só esclarecer. Aquilo ali, quem fala daquela forma é a Didi Ucha no livro dela, né? A gente tem que tirar essa dúvida Será que de. ela não quis se referir àquelas coisas que são curtidas assim para processar, como linguiça, sei lá, essas coisas, e salsicha, essas coisas Eu embutidas, acho que, assim. acho que até não essas de carne, acho que até não, né? Porque daí já é carne mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, Eu acho que é é, mais sobre fungos, eu acho que é mais nesse sobre sentido fungos, assim isso. de coisas negativas, Uhum. Mas a né? kombucha realmente é complicado, gente. Os monges que eu conheço não tomam. Não Ai, eu amo! Eu Tá. amo também. Mas é aquilo, gente, sem drama. Vai no seu tempo, vai sentindo, né? As recomendações estão aí, vai percebendo. Eu amava, a minha irmã sabe. Opa, me entreguei que a minha irmã tá aqui. Não vou ficar falando, senão ela vai ficar querendo me matar depois. Mentira. Mas assim, eu comia alho assim, ó, gente, loucamente, louca por alho. E aí depois eu parei, né? Claro que à medida que a gente avança nas lições de meditação, aí a gente sente mais, né? Tanto que a gente não recebe a terceira lição de meditação se a gente ainda tá comendo essas coisas. Não tem como conciliar, sabe? Então não tá tudo bem, você pode ficar com a primeira e segunda lição, os benefícios são ótimos. Mas se você quer mais, vai ter que fazer esse esforcinho. E aí, quando eu comi uma vez sem querer alho e cebola, foi horrível. Nossa, foi horrível, horrível, horrível. Eu não conseguia meditar por dias, assim, ó. Cabeça agitada. E depois, nas outras vezes, olha só, foram várias, duas, três vezes que aconteceu de eu comer depois que eu percebi que tinha. Nossa, a última vez foi absurdo, assim. Eu perdi a conexão espiritual, fiquei com um fogão, assim, meu rosto vermelho. Foi horrível, foi muito horrível. Então, assim, percebi que realmente é muito forte. É muito forte quando tu fica sem por um tempo, sabe? Muito, muito, muito. Eu também já comi em Aham. instância assim que não tinha opção, ou eu comia, eu ficava em jejum e eu acabei comendo, e Sim, eu senti muitos gases, enfim, muito. assim, uma fermentação, né? Muitos gases, muita acidez, uma queimação, né? Então, hoje eu evito muito, porque não me É, fez bem. Agora, exato. Didi, essa parte do ovo, eu ouvi de um paciente de um médico que, que é Marg, né? Esse médico, que o ovo que não é fecundado Uhum. seria liberado para o consumo. Mas você Nunca falou ouvi. aí na palestra, né, que É. mesmo esse, pela bioquímica, é considerado tamásico, né? Eu Eu acho que nunca lá ouvi na isso. orientação dele, ele fala mais no sentido de não ter consciência, né? Assim, que uma vez não fecundado, Uhum. é possível consumir. Tá, e agora já me interessei. Será que seria de qualquer ovo? De codorna, de galinha? Qualquer ovo, qualquer ovo. Eles dizem ovo não galado, né? Que Não não passou galado, por isso. É, fecundação. Aí ficou é. liberado, assim, essa orientação. É, eu Olha até, só. eu até vou dizer quem é, para identificar melhor, né? Tá. É aquele médico que auxilia a Didi Mitra, lá no Visão Futuro. Ah, uau. E ele é médico especialista na parte de digestão, né? Então, Aham. o Bom, se ele tá com a paciente Didimitra, a dele, gente já dá mais crédito, né? pois é um paciente desse médico que falou que ele orientou que se fosse não galado, que era possível comer o ovo. Aham. Bom, aí de qualquer forma, descarta os processos industriais, o que também já seria de ser descartado pelo processo de violência com as bichinhas, né, com as galinhas, com os pintinhos, né, um horror. Seria uma galinha que tá de boa, né? Ok, já é um problema menos, mas eu nunca ouvi falar, mas eu acho interessante de pesquisar, porque tem muita coisa que às vezes, né? O Shirishi Namurti, ele deixou as orientações, mas aí a gente vai mexendo e vai ficando com dúvidas, e ele já não está mais aqui para esclarecer, né? E vamos E ver, no texto anotei aqui. no texto de Baba, ele diz para a gente olhar essa consciência, né? Assim, se eu posso optar Uhum. por algo
que não vai ter uma consciência tão desenvolvida, então é isso que eu devo Uhum, preferir, né? sim, Poupar esse sacrifício de vidas que tenham consciência, né? sim. Fala, Vasumati Devi. Namaskar, Didi. Namaskar. Eu já ouvi falar de grupo de Margs que ele chegou a comentar também da canela. Uhum, uhum, E também não era para ser consumida. uhum. Mas também teve. Ele estava assim numa roda de conversa, aí uns falavam que pesquisaram e não encontraram nada escrito, outros disseram que. Enfim, eu fiquei com dúvida com relação à canela. Tem. A canela também. Eu não encontrei nenhum texto do Baba, mas eu já ouvi falar que tem, né? Falando que a canela não seria de consumir. Mas aí eu ouvi uma vez de uma monja que a canela em pó não se consome porque ela é um pedaço de madeira. Então, como é que tu vai engolir? Mas em barra, tu poderia colocar na comida, porque por ser um pedaço de madeira, só que né, em pó, a gente consegue, mas o fato é que o corpo não digere, né? Para mim fez muito sentido. Então, mas em barra, né, assim, os pedaços de canela tu poderia colocar na comida para dar o sabor e tal. Mas mesmo assim, eu ouvi depois que ela seria rajase, que eu acho a canela, né? Que ela seria muito, então seria bom evitar, né? Que é, acho que é isso que você está falando também, Vasumati, eu acabo evitando a canela, né? Porque para mim é tranquilo assim. Mas é mais uma polêmica do universo, do nosso universo de alimentações sutis, tentando ser sutil. Ai, ai. Gratidão, Didi. Gratidão, querida. Eu tenho mais uma pergunta. Sobre a Fala. questão do clima. O que que Uhum, muda, uhum, né? Assim, por ele estar gelado, a gente também poderia congelar. Não, aham. qual é que é a Não, situação não, assim? não. Por exemplo, um alimento rajásico no frio ele se tornaria sátivico, né? Até porque ele ajudaria a gerar um aquecimento na pessoa que está numa região fria. Seria trazer esse benefício, né? Porque por exemplo, e o caso dos alimentos tamásicos, uma das grandes questões deles é que eles produzem um superaquecimento no corpo humano. Então, a relação muito mais é o estado do corpo humano estar muito frio. Eu não me sinto, na verdade, em condições de me beneficiar, gente, porque aqui na Islândia, dentro das casas, é tudo quentinho. Seria uma muita sem vergonhice minha. A não ser que eu fosse lá pro lado de fora com neve para comer feliz da vida uma barra de chocolate, que eu adoraria. Até tentei aqui a minha Didi mais experiente. Falei, Didi, quase que eu trouxe cacau lá da Bahia. Imagina, cacauzinho puro. E ela só me olhou assim, mas Didi aqui é frio. E ela, melhor não. Mas o fato é que é isso. Você está Ah, numa certo. região fria, né? O teu corpo tá frio. Aquele aquecimento ali não vai chegar a te superaquecer, porque você tá num Uhum. gelo, né? Vai até beneficiar o corpo, tá? É, Entendi. De até certo isso. modo. Uhum. É, Não vai influenciar na mente, porque vai ficar numa temperatura é. ideal ainda. Certo. Até porque quem já passou por situações de muito frio, tipo no Rio Grande do Sul, né? Para Shanti aí sabe, Mantumati Devi sabe, a Karuna sabe, quem mais aí sabe? Acho que só. É, quando é muito frio e a gente não tem aquecimento interno, a gente morre de frio dentro de casa. Então, é até bom mesmo comer uma pimentinha, alguma coisa para aquecer, porque aquele excesso de frio te deixa mais perturbado do que o calor, às vezes. Tu fica muito congelado, a mente fica toda, né? Então, ajuda mesmo daí, né, no caso. Certo, É gente? interessante ver, né, Ah, que essa orientação sobre os condimentos foi dada aí por um mestre indiano, e na Índia, como eles comem naquele calor, a comida super apimentada, né? A minha experiência foi traumática, assim, porque na Índia, né? Porque era muito condimento, mesmo quando a gente pedia para que não colocasse tanto, pessoas que preparavam já tinha aquele padrão, né? E aí parece que o corpo se prepara, né? Se adapta, como na Bahia, aqui no Brasil, o pessoal come com pimenta e é calor também, né? Então é é, mais ou menos similar. no Então México. essa coisa ela é da cultura também, né? Uhum, O corpo se adapta
dentro de um contexto cultural também, né? É. Não, e por esse lado, os lugares quentes costumam comer pimenta, né? Como o México também, porque aí eles aquecem dentro, o choque com o calor de fora não é tanto. Então, eles são beneficiados nesse sentido, sabe? Como, por exemplo, na Islândia. Qual é a sobremesa mais que eles comem? Qual é a principal sobremesa deles? Sorvete. Quem diria, gente? Eu nunca ia dizer, quando eu falei, meu Deus, mas né? Nunca imaginaria um sorvete no Rio Grande do Sul. A gente nunca vai comer sorvete no inverno. Mas faz sentido, tu gela dentro. Aí quando tu vai para fora e tá frio, tu não chega a sentir tanto. Então, nesse sentido do choque térmico, é benéfico, né? Tu comer aquilo que condiz com o ambiente externo. Mais alguém? Não? Então podemos descansar, né? Gente, gratidão pela companhia. Depois eu Obrigada, Didi. compartilho. Muito bom, viu? Obrigada, querida. Saudade de vocês. Namaskar. Beijo. Namaskar, Didi. Obrigado. Namaskar, querida. Namaskar. Vou fechando aqui então. E domingo o Didi vai estar conosco, né? Ah, então é domingo, né? Isso eu tava já pensando, quando que vai ser? É domingo agora. É, Então domingo tá. agora. Aí eu compartilho nos grupos também. De Tá bom. novo. Tchau. Namastê. Tchau. Obrigada.